Bom, estamos já com as pessoas entrando, temos já quórum para iniciar, né, Ayrton? Já estamos no horário também, certeza. Então a gente inicia. Beatriz, a gente está muito feliz que você pôde dispor desse tempo para conversar com a gente, muito feliz, né, de você conseguir nos atender nesse chamado, né, para vir agora, né, nesse momento em que já faz mais de um mês da sua aula, então a gente já tem bastante coisa nova para discutir. E agora eu e o Ayrton, né, Ayrton, passamos a palavra para você, te agradecendo muito, e você pode usar esse tempo, né, para fazer suas atualizações em relação à aula, que já tem um tempo, e depois a gente bate um papo, então. Legal, ótimo. Obrigada, Daniela, obrigada aí. Só lembrar que tu tem uma filha pequena, né, que tu tinha nos dito, né? Então, um filho, isso, eu tenho dois. Um filho, dois. Um de 4 e um de 1,5. Estão lá trancados. Brincadeira. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom, fica à vontade, Beatriz. Num outro momento da pandemia, de fato, e eu trouxe eu quero ouvir muito dos alunos, né, as reflexões após a aula e a partir da aula e outras, né, leituras que eu imagino que todo mundo esteja fazendo, mas antes, acho que para esquentar um pouquinho, eu queria mostrar, em primeiro lugar, como a nossa aula foi focada em epidemiologia, em vigilância, mostrar as atualizações em termos de números, né, da pandemia. Então, esse aqui é um site da Worldometer, né? Enfim, existem alguns sites que estão fazendo esse acompanhamento, né, dos números, enfim. Esse é um bastante, assim, ele é rapidamente atualizado, né? Então, se a gente vê, ele tem aí algumas horas de atraso de atualização, né? Então, é bastante bom. Então, a gente tem aqui, né, em termos mundiais, a gente já passou de 4 milhões de casos, né? E acho que a particularidade é que o aumento foi muito rápido, né? Então, a gente demorou meses para chegar em 1 milhão, né? Devemos ter chegado em 1 milhão lá para março, em seguida passar para 2 milhões foi muito rápido, e dobrar de novo para 4 milhões foi ainda mais rápido, né? Esse intervalo foi só diminuindo, né? Enfim, então aqui alguns casos eu queria mostrar como é que a gente está agora, né? Então, aqui o que eles trazem, né? Eles listam os países, e dá para ir por região, a gente já vai para a América Latina para mostrar algumas coisas, mas aqui eles conseguem atualizar e colocar de forma ranqueada, né? Então, dos 4 milhões e 400 mil casos que a gente tem mundialmente, nesse momento, os Estados Unidos é o primeiro lugar, né? E quero chamar a atenção que aqui, o número total de casos, né? Então, ele tem aí 1 milhão e 400 mil casos. Então, um quarto dos casos nesse momento, de forma cumulativa, foram identificados nos Estados Unidos. Eu já quero chamar a atenção que do ponto de vista de vigilância epidemiológico, isso também reflete o número de testes que eles estão fazendo. Então, tem uma coluna aqui, que é o número total de testes, e eles fazem, inclusive, por população, né? Então, essa penúltima coluna é de número total de testes realizados para a Covid, e aqui dá um número relativo à população, né? Então, os Estados Unidos também é campeão em termos de testes feitos, né? Então, eles estão chegando perto aí de 10 milhões de testes realizados. Então, claro que esse número de casos reflete também, né, não só o impacto da pandemia nos Estados Unidos, mas também reflete diretamente o número de testes que eles estão fazendo. Mas voltando, então, aqui aos campeões de casos cumulativos, né, só mostrar que a gente agora, ó, está em 7º lugar, né, de casos cumulativos. E se a gente for olhar em termos de óbitos, a gente consegue ordenar também pelos campeões do óbito aqui, infelizmente a gente aqui figura em 6º lugar. Então, assim, a gente fez aquela aula talvez 1 mês e meio atrás, talvez quase 2, né? Então, 2 meses depois, a gente, infelizmente, já subiu bastante em termos de números de casos e números de óbitos por Covid. Claro, era de se esperar,
assim como os Estados Unidos, nós somos um país grande, né, então era esperado, né, que a gente tivesse um impacto importante. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro indicador, outra forma de olhar para o impacto da epidemia. Então, claro que é importante ver o número absoluto de casos, porque a partir daí a gente vê, por exemplo, a gente consegue calcular letalidade, né? A partir de óbitos e casos identificados, a gente consegue fazer as contas de como a gente está em termos de recursos, então a gente vê as prefeituras, os estados estão sempre divulgando como nós estamos em termos de capacidade, já estamos 80% de capacidade de UTIs, por exemplo, então é importante o número absoluto, é importante a gente conhecer. Mas um outro jeito de olhar para isso, voltando um pouco à epidemiologia básica, é olhar para a incidência, né? O que é incidência? Incidência é o número de casos novos numa população e numa população que está exposta, né? Então, esse seria o denominador. Então, no numerador, a gente tem número de casos novos, num determinado tempo, né? Uma taxa de incidência implica em um tempo de coleta de dados, digamos, né? E o denominador é o número de pessoas que segue exposto, né? Então, a gente sempre tira do denominador para calcular a incidência aqueles que já foram infectados. Essa é a taxa de incidência, né? Então, se a gente for olhar essa coluna daqui, eles fazem justamente isso, o número total de casos por 1 milhão de população, né? E aqui acho que é melhor a gente ir para a aba de América do Sul, porque nesse quesito, digamos, a gente até que está bem, porque tendo uma população de mais de 200 milhões de pessoas, o número de casos absoluto, ele fica diminuído, digamos, se a gente olha para a taxa de incidência, né? Então, na América Latina, a gente aparece aqui, claro que Falkland aparece aí muito alto por ter uma população menor, né? Então a gente veio bem lá atrás, né? Ao redor do 20º, algo assim, país. Então a gente tem que lembrar disso também, né? É um outro olhar para a epidemia. É a mesma coisa para a mortalidade, né? Mortalidade a gente calcula com o número de óbitos por uma determinada causa, por população num determinado local, naquele tempo que a gente estudou os óbitos. Então, essa coluninha daqui também tenta fazer essa estimativa, né? Então, usando a população do Brasil, qual que é a mortalidade? Então, aí a gente vê que, por exemplo, o Equador, né? A gente tem visto na mídia o Equador sofrendo também com a pandemia, com falta de recursos e muitos óbitos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma mortalidade pelo Covid, por exemplo, na América Latina, que é inferior à mortalidade do Peru, mortalidade do Equador, por exemplo, e aqui acho que está fora de ordem, né? Vamos ver, peraí. Isso, a gente está em terceiro lugar, Equador e Peru estão, digamos, com a mortalidade mais alta, né? Então, só para lembrar que a gente, é claro que números absolutos ganham a mídia, né? Mas a gente, se for olhar de uma forma mais, enfim, um olhar mais epidemiológico, a gente tem que sempre levar em consideração o impacto desses números em relação à nossa população, e nesse sentido a gente estaria tendo uma performance, digamos, de controle adequado, né? Se a gente for levar em conta a nossa dimensão. Então, acho que isso. Também queria lembrar, vou voltar aqui na aba de todos os países, olha, é muito variável, falando de novo, né, de quantos testes estão sendo feitos para a Covid. Então, a gente tinha visto, né, se a gente for ordenar aqui, acho que, vamos ver. Enfim, vai depender muito, tanto taxa de incidência, quanto os números absolutos, quanto letalidade, em termos de estratégia de saúde pública, o quão efetiva é a estratégia de testagem, né, dos países. E a OMS tem batido muito dessa tecla, né, eles falam para a gente testar, testar, testar. Claro que aí a gente tem um problema de recursos, né, então mesmo no Brasil a gente tem priorizado os casos mais graves, internados para serem testados, com exceção de alguns estudos epidemiológicos que estão sendo feitos, inclusive no Rio Grande do Sul, né. Tá, eu acho que era mais ou menos isso, era mais para dar uma atualizada nos números, né, colocar aí algumas formas de olhar também, né, não olhar só
os números absolutos, porque a gente fica mais triste, né? Mas se a gente olhar em termos de incidência, mortalidade para a população, enfim, aí a gente tem uma outra visão de performance, enfim. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é um estudo que a gente fez na Unifesp. Eu vou mostrar aqui só a carinha dele, para a gente conversar. Não sei se vocês viram, saiu até no Bom Dia Brasil hoje, me disseram. Tem essa, vocês estão vendo? Esse aqui é a manchete aqui, né? Então, 86 milhões de adultos brasileiros no grupo de risco para a Covid. Então, isso foi um estudo que a gente fez lá no departamento. E eu queria contar um pouquinho para vocês, né? Sendo da comunidade, talvez vocês vejam aí, realmente nos últimos dias isso tem ganho a mídia. Então, vou contar para vocês o que a gente fez. Isso foi uma estratégia que algumas outras, enfim, o pessoal da carga da doença, não sei se vocês conhecem, é o grupo lá de Seattle, que estuda muito a carga das doenças crônicas, entre outras. Eles fizeram uma estimativa internacional de quantas pessoas no mundo estariam sob risco de desenvolver Covid mais grave, né? Então, isso, para dar uma ideia, a gente quis fazer isso aqui para o Brasil. Então, de uma forma, claro que é uma estimativa, né? De tentar entender quem aqui no Brasil estaria em risco e para entender um pouco o volume de pessoas. Então, o que a gente usou? A gente usou a base da Pesquisa Nacional em Saúde, que é uma pesquisa de base populacional, então a amostragem da PNS, né, a sigla da pesquisa, ela é representativa da nossa população, e ela é estruturada, para quem não conhece, ela é estruturada em vários questionários, e aí algumas pessoas respondem a todos os questionários, outras pessoas não, mas enfim, existe um questionário que é sobre condições de saúde diagnosticadas, em tratamento, enfim. Então, a gente usou os dados dessa pesquisa, a última pesquisa, na verdade, correu em 2013, então foram esses dados que estavam disponíveis, e aí é autorreferido, então as perguntas dizem respeito a, por exemplo, se um médico já deu o diagnóstico de hipertensão, se sim, usa medicamento, já precisou ir ao hospital por conta disso, então tenta ver a gravidade da doença de uma forma assim autorreferida. Mesma coisa para diabetes, pergunta peso e altura para se calcular IMC, né, que a gente está vendo que é um dos fatores de risco agora também para a doença mais grave, perguntas sobre hábitos, né, tabagismo, etilismo, e a gente utilizou essa estimativa para tentar fazer um cálculo para o Brasil e para os diferentes estados, de que estados, e no Brasil, né, qual seria esse contingente. E a gente usou 2 critérios. A gente usou primeiro um critério um pouco mais, digamos, menos sensível, né, mais específico, em que a gente elencou os fatores de risco melhor estabelecidos e talvez os que foram estabelecidos inicialmente, né? Então, desde os relatos da China, a gente já rapidamente percebeu que quem tinha, ou seja, entre as pessoas com algumas comorbidades, como doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, entre essas pessoas existia a maior probabilidade de evoluir com doença mais grave. Né? E em seguida, conforme a doença avançou para a Europa, Estados Unidos, estudos adicionais foram levantando outros fatores de risco. Então, obesidade, por exemplo, o próprio sobrepeso, foram fatores de risco que foram ficando mais explícitos ao longo da evolução da doença, né? Assim como o tabagismo. Bem recentemente, a OMS emitiu uma nota sobre a provável relação entre o tabagismo atual e risco de doença mais grave. Então, a gente fez um critério inicial que elencava esses fatores de risco, além da idade, né? A gente escolheu idade acima de 65 anos, que tem sido mais ou menos, de uma forma mais ou menos standardizada, esse corte de idade para determinar maior risco, 65 anos, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão. E um segundo critério, um pouco mais amplo, né? Pegando já obesidade, e tabagismo e câncer. Né, câncer nos últimos 5 anos, porque isso é o dado que a gente tinha disponível na pesquisa, né, a gente sempre
também tem que ver os resultados com base nos dados que a gente pode utilizar, né? Nem sempre são os dados que a gente gostaria, não é o melhor dado, mas é o que é disponível, a gente quis fazer essa estimativa. E os nossos resultados apontaram para que pelo menos metade da população, né, deu 54%, teriam pelo menos um fator de risco para a doença mais grave, né? Então, para chamar a atenção, e inclusive, outros achados foram que mesmo abaixo de 65 anos, existe uma proporção importante de pessoas que têm um fator de risco independente da idade, e a gente fez essa análise tentando discriminar também por estado, então a gente tem alguns dos estados que seriam os mais, né, que concentrariam aí maiores probabilidades de risco. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul figura com 40%, chegando a 60%, dependendo, né, dos critérios utilizados, de pessoas em risco, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E a gente também fez uma análise sociodemográfica. Então, a gente viu que, não surpreendentemente, por exemplo, a menor escolaridade está mais relacionada a risco, né? Por condições de vida pior, provavelmente pior controle das doenças crônicas, enfim. Isso nos preocupa porque é bem possível também que esse grupo também seja mais difícil para esse grupo, por exemplo, fazer isolamento social, deixar de trabalhar ou trabalhar de casa, né? Então, possivelmente existem riscos que se somam a esses riscos biológicos, mas de uma vulnerabilidade mais socioeconômica, e que provavelmente esses grupos se encontram, né, tanto na vulnerabilidade biológica quanto na vulnerabilidade socioeconômica. E isso nos preocupa muito. E a gente quis, de certa forma, com isso, deixar um pouco dito que estratégias, por exemplo, de isolamento vertical, que focariam em alguns grupos mais vulneráveis, por exemplo, os mais idosos, provavelmente deixariam de proteger um grande número de pessoas, né? Por exemplo, que estão fora dessa faixa etária, enfim. Então, um pouco para, enfim, endossar, na nossa opinião, um isolamento social temporário, claro, mais abrangente, né? Mais abrangente de um número de pessoas maior. Então, só para compartilhar com vocês, esse estudo saiu da medicina preventiva lá do Campo São Paulo. Acho que era isso que eu tinha de atualização. A gente também, só para contar para vocês, é a última consideração, um segundo estudo que a gente está tentando fazer e terminar, olha mais para a cidade de São Paulo e olha para as desigualdades que a gente tem visto de letalidade da Covid, né? Então, a gente vê que a gente tem um grande número de casos diagnosticado na região central, que provavelmente também denota algum acesso melhor a serviços de saúde, diagnóstico e tal, enquanto que os óbitos se concentram mais em regiões periféricas, né? Então, denotando provavelmente também acesso mais dificultado e, a gente acha também, condições de saúde e, por exemplo, maior prevalência desses fatores de risco, maior e sob menor controle nessas regiões mais vulneráveis, né? Então, só para contar para vocês um pouco o que a gente anda fazendo nesse sentido. Eu acho que agora eu queria abrir para vocês... Muito bom. Bom, queria fazer algumas perguntas antes de abrir para as perguntas do pessoal. Primeiro, assim, tu enfatizou o aspecto importante da evidência para a tomada de decisão, né? Esse estudo que vocês estão fazendo é exatamente para orientar políticas públicas, né? Acho que isso é fundamental. E aí a pergunta, nos Estados Unidos tem bem relatado que essa é uma pandemia da iniquidade, né? Lá nos Estados Unidos tem constatação que os negros e os latinos e os imigrantes têm uma mais alta taxa de letalidade. No Brasil também apareceu isso, mas eu achei a informação não muito embasada em pesquisa como vocês estão fazendo. Isso também pode ser confirmado aqui no Brasil? O que a gente tem feito aqui, a gente está olhando para a cidade de São Paulo nesse momento, né? E olhando essa distribuição, diagnóstico, né, incidência
versus letalidade. Então, se numa mesma região a gente tem uma diferença muito grande entre esses dois indicadores, ou seja, se a gente tem uma região em que tem uma alta incidência de casos novos e uma letalidade menor, isso provavelmente quer dizer que nessa região as pessoas estão tendo acesso em primeiro lugar, diagnóstico, né, a testagem, para assim você já isolar os casos e em relação a esse paciente, já começar um monitoramento para evitar que ele deteriore sua condição clínica antes de chegar ao hospital, né, que tem sido chave, né? Então, os serviços contam que, em geral, os pacientes têm chegado, principalmente nas periferias, em uma situação já avançada da doença, em que precisa de intubação e cuidados críticos, né? Então, é muito necessário que se consiga testar e cuidar e monitorar a evolução da doença, que é uma doença mais arrastada, né? Se comparar com a influenza, que em uma semana se tem mais ou menos todo o ciclo da doença, essa é uma doença que tem semanas de história natural, né? Então, você fazer um diagnóstico precoce, certamente aumenta as chances dessa pessoa, e isso vai refletir na letalidade, né? Então, a gente sim, a própria prefeitura tem feito um trabalho muito interessante, e eles próprios têm divulgado tanto taxa de incidência quanto de letalidade, e aí tem sido claro, de fato, né? O que a gente tem feito é tentar adicionar outros indicadores, então indicadores de, por exemplo, disponibilidade de leitos de UTI, de ventiladores, né? Claro que a rede foi reconfigurada agora na pandemia, né? Existem os hospitais de campanha, e, enfim, então o acesso é diferente dos tempos pré-Covid, né? Mas, de toda forma, a gente está tentando levantar alguns dados, né, de fato, para tentar fazer essa relação, né, para denunciar. Acho que a questão é bem de denúncia, né? Então, são inequidades históricas, né? A nossa população está em situação desigual de saúde, enfim, historicamente, né, há décadas, e isso vem se refletir num momento de pandemia por um agente infeccioso, né, o que é muito curioso, né. Provavelmente, se a gente tivesse menos riscos, né, claro, a idade parece que conta independente de fatores de risco, mas uma grande parcela dos óbitos que a gente tem se dão pelos riscos e não pela idade, né? Então, isso seria, digamos que está dentro das mortes evitáveis, né? Do ponto de vista que, se essas condições estivessem melhor controladas, a gente teria um impacto menor. Tem um artigo, uma carta no JAMA, que olhou para exatamente isso que a gente está tentando fazer para São Paulo. Eles relataram diferença de hospitalizações e óbitos nos 5, acho que eles falam os bairros, né? Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, e eles mostram que Bronx, né, onde existe de fato uma concentração da população negra, indicadores sociodemográficos piores, lá é onde se concentram tanto hospitalizações quanto óbitos. Então, eu acho que é isso. É bom que a gente consiga mostrar isso, né, com base em evidência. Com certeza. E um aspecto que tem acontecido em todo o mundo, e certamente no Brasil também, os pacientes com AVC, infarto agudo do miocárdio e até outros problemas agudos que necessitariam o atendimento, não estão procurando pelo receio de contaminar, porque a mensagem está bem clara: fique em casa, só saia se houver necessidade. Mas mesmo aqueles que têm necessidade clara estão deixando de ir. Isso vocês também estão medindo? Isso nós, em particular, o nosso grupo, não. Eu sei que, sim, tem outros grupos vendo o que eles estão chamando de segunda onda da Covid, né? Que não vai ser pela Covid mesmo, em si, pelo coronavírus, mas por toda essa demanda que não está sendo atendida nesse momento, né? De pacientes crônicos que não estão bem controlados, como é que vai ser o impacto desse tipo de mortalidade, né? Que certamente, eu não sei de nenhuma conclusão ainda, mas eu sei que tem grupos vendo isso, sim, porque realmente tem sido muito, muito importante, né? Simplesmente a ausência de leito, né? O Hospital São Paulo, por exemplo, é um que realmente transformou as enfermarias em enfermarias Covid para poder dar conta, né? UTI, a mesma coisa. Então, a rede tem se organizado no sentido de ter hospitais que eles chamam referência para Covid e outros hospitais que têm que nesse momento, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, estão sendo deixados para outras emergências clínicas, né?
Eu sei que está sendo organizado assim, aí vamos ver por quanto tempo mais a gente consegue segurar essa organização, né? Uhum. Daniela, quer Bom, organizar aí? temos pergunta da Ana, né? Primeiro um comentário dela, né, de que tem um trabalho comparando CFR em diferentes países, o que varia dependendo da porcentagem da população que testam e da vulnerabilidade social, além dos aspectos culturais e comportamentais. E aí ela continua, né, falando que aqui no Brasil tem se falado muito sobre o número de indivíduos jovens com quadros severos de Covid-19, justamente por serem mais vulneráveis. Condições socioeconômicas diferentes dos jovens, né, de adultos de 18 a 40 anos, de países europeus. Vocês têm percebido isso também, Beatriz, ou olhando os dados ainda não dá para falar nada sobre isso? Realmente tem sido noticiado assim com bastante frequência, né? Jovens morrendo por Covid, talvez influenciado pela fala de que não afetaria jovens, né? Que seria uma doença mais de idosos, o que até tem sido visto como uma forma de preconceito, né? Tem se falado bastante da questão do preconceito com os idosos nessa pandemia, né? Você pode comentar um pouco? Sim, eu acho que é isso que a Ana trouxe, né? Que tem, de fato, né? O CFR é o Case Fatality Rate, que é justamente isso, a letalidade, né? Para o número de casos, a letalidade. E ele é um indicador que embarca muitas coisas, de fato, né? Por exemplo, na própria Alemanha, outros países europeus, a Áustria, eles tiveram letalidades menores por vários motivos, né? Tem tido, pelo menos. Em relação à testagem, né? Então, quanto mais você testar, você aumenta o teu denominador, o teu número de óbitos fica menor, né? A letalidade fica menor, porque teu número em relação a um denominador maior fica menos importante. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é que, de fato, a população afetada foi mais jovem. Eles explicam até que a origem dos casos eram na Áustria, pessoas que tinham ido esquiar na Itália, e, enfim, esse foi o primeiro grupo que foi acometido, né, de pessoas mais jovens, em comparação à Itália, por exemplo, que de cara já atingiu muitos idosos. É claro que a mortalidade também está associada ao grupo etário mais afetado, né, os jovens têm tido mais chance, e a letalidade entre os jovens é menor. Isso desde a China a gente já tinha visto, né? Acima de 80 anos, a letalidade chegava aí a 30%, 40%, né? Muito diferente da doença nos mais jovens. Então, realmente, a letalidade engloba muitas coisas. E vai englobar também estrutura de sistema de saúde, né? E isso foi um desafio até em países ricos, como a Itália, que, de fato, houve um momento em que acabou os recursos, né? Acabaram os recursos, inclusive, para cuidados críticos, então isso claramente vai impactar a letalidade. Agora a gente está falando a Covid chegando na África, a gente tem países que não têm respirador, ou tem 2 respiradores na capital, então assim, se a pandemia escalonar, e por mais que eles consigam, por exemplo, né, fazer compras e se fornir de recursos, provavelmente eles ainda vão ser escassos, dependendo do tamanho da pandemia. Então, assim, isso obviamente vai impactar a letalidade. Então, a letalidade, de fato, ela engloba muitas coisas, né? Engloba condições prévias do país, e aí o momento a quantidade de teste e a população que vai ser pega. Eu acho é verdade que tanto nos Estados Unidos como no Brasil tem chamado a atenção isso dos pacientes mais jovens, inclusive sem fator de risco, né? Tem vários noticiados que a família não sabe relatar nenhum fator de risco. Teve um médico que morreu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, jovem, não tinha 40 anos, sem fator de risco algum. Não sabemos, mas esses casos ainda são exceção, né? Acho que precisa ser visto de uma forma mais, aí também, de novo, baseado em evidências, né? Então, no Brasil, é verdade que a gente tem uma faixa etária acometida mais baixa, né? Média,
Mas a gente ainda tem a enorme maioria de óbitos concentrado nos mais velhos ou nos que têm risco. Então, acho que precisa ser dito isso, né? Então, acima de 60% dos óbitos é nesses grupos, e claro, existem. Mesma coisa que a gente fala para as crianças, né? Desde o começo, a infecção foi vista, não, criança não passa a infecção, criança não pega, criança não fica doente. Essas 3 coisas provavelmente estão erradas, né? Provavelmente elas pegam, sim, e a gente tem visto agora com 5 meses, lembrando que a gente tem 5 meses de Covid, né? Então, ainda é muito pouco. Mas as crianças ficam doentes, podem ficar gravemente doentes, sim, podem chegar a óbito, é muito mais raro, elas transmitem a doença, né? Enfim, então, mas elas seguem sendo a minoria também, né? É uma população que está sendo poupada. Então, eu acho que sim, existem esses casos, mas eles ainda são minoria perto do número do contingente de casos que a gente tem, né? Pode falar aí. Eu ia perguntar que na mídia internacional, principalmente na Europa e Estados Unidos, chamam muito a atenção dos asilos, né, dos home cares. E aqui no Brasil a gente não ouve muito nem ações para disponibilizar testes e nem que ocorra um número maior até de casos que evoluem para o óbito dos idosos que estão em asilos. Tu tem alguma informação sobre isso em São Paulo? Como é que está isso, os asilos? Pois é, eu concordo, eu acho que tem sido negligenciado isso mesmo. Da onde eu vejo, a gente que tenta ler bastante, né? É muita coisa que a gente tem à disposição nesse momento, fica até difícil, né? Mas eu concordo, eu acho que internacionalmente isso tem tido um destaque muito maior, né, do que tem tido aqui. Eu não sei se a testagem. Eu não sei se, enfim, realmente não tenho ideia do impacto disso, não dá para imaginar que seria muito diferente, né? Acho que a gente teria tudo também para ter as mesmas características da pandemia nessa situação. Eu até aumentaria o comentário para dizer que eu acho que a gente também não tem levado muito em consideração, ou não o suficiente, a situação das populações indígenas, né? A gente ouve uma coisa ou outra, mas a gente não tem muita ideia de como isso está acontecendo. Mesma coisa as populações privadas de liberdade, né? Então, eu acho que isso internacionalmente tem tido mais atenção do que a gente aqui, eu tenho a impressão. Em termos proporcionais, a gente escuta uma coisa ou outra, mas provavelmente insuficiente, né? Porque essas são todas populações que têm, enfim, se a gente tem como principal ferramenta para se proteger da infecção o isolamento social, essas populações, no geral, têm mais dificuldade de fazer isso, né? E só citar outra os imigrantes também, né? Esses Exatamente. imigrantes certamente estão tendo um risco muito maior do que a população em geral, né? Certamente. É claro que a gente não tem, por exemplo, a região do Oriente Médio, claro, chega a ter 2/3 de pessoas, ou imigrantes, ou descolocadas, né? Do seu local, enfim, os displaced, não sei muito bem como a gente fala aqui. E claro que para eles isso tem sido uma realidade muitíssimo mais premente, né? Porque são números muito maiores, mas nós aqui, São Paulo em particular, né, realmente já é a casa de muitos migrantes, vivendo muitas vezes em situações de aglomeração, então eu acho também que isso tem sido uma coisa menos falada, né, do que poderia. A Larissa está trazendo a notícia aqui, que aproveitando a fala do professor Ayrton, ela tem um aluno que faz parte de uma iniciativa de grupos privados que busca fazer testes no Rio Grande do Sul em asilos, mas que nesse momento ela não tem maiores informações para passar. De asilo, eu não lembro de ter ouvido nada, né, dessas instituições de longa permanência. Eu lembro que no início da pandemia se falou muito pouco, mas ainda se falou na mídia, um pouco sobre a questão dos presidiários, né? De que se isso chegasse às prisões ia ser um problema muito sério, mas depois, realmente, eu não lembro de ter visto mais notícias sobre isso, né? Parece que isso sumiu, né, do contexto, né? E a gente também vê uma
conversa, assim, uma preocupação, assim, talvez insuficiente também com as comunidades, né? Porque a gente vê, às vezes, uma notícia ou outra sobre o nível de isolamento, que pode estar sendo maior ou menor, mas a prevalência e a gravidade da situação nessas comunidades periféricas não tem sido muito discutida. Eu fiquei assustada quando eu vi o mapinha da prefeitura, porque tem o número de casos por região, e a gente vê, assim, claramente uma diferença muito grande entre as regiões da cidade em São Paulo, né? Assim, é muito nítido que as regiões mais pobres estão muito mais afetadas, né? Não precisa nem conhecer muito bem a cidade para ter essa noção muito clara. Né? É isso mesmo. Eu acho legal que, em particular, a prefeitura esteja, enfim, ela está sendo transparente, né? E está soltando esses mapas que estão super legais de ver exatamente isso, né? Ainda sobre os asilos, eu sei de um projeto que está tentando, são pesquisadores da Unifesp, da Unesp e da USP, que estão tentando levantar informações sobre como isso está sendo, ou seja, está tentando conversar com gestores de lares de repouso, enfim, para levantar informações desse estilo, né? Que tipos de medidas estão sendo implementadas, que tipo de apoio eles têm. Na verdade, a principal pergunta de pesquisa deles é que tipo de apoio eles têm, né? Para quem que eles recorrem, enfim. Mas eu acho que isso é tudo muito preliminar, né? É isso. É bastante preliminar, enquanto que em outros locais isso já, enfim, já ganhou outra importância, né? A Karine tem uma pergunta, você quer isso? Sim, já abri aqui. Beatriz, obrigada pela tua apresentação. Eu gostei muito do teu trabalho, mas fiquei surpresa com a informação de que 47% dos adultos com menos de 65 anos também apresentam, né, um ou mais fatores de risco para a Covid-19. Então, na verdade, isso é alarmante, porque a gente sempre olha para o idoso, né? Mas agora a gente está dizendo que quase metade da população adulta também tem risco, assim. Então, isso é uma... isso mesmo, Karine, obrigada. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, se algum, né, porque a gente tem visto que, obrigada pela consideração, acho que é isso mesmo, a gente quis chamar a atenção disso mesmo, ou seja, são 86 milhões de adultos, inclusive os mais jovens, né? A gente quis chamar a atenção, e, de novo, isso são dados da pesquisa representativa que a gente tem, são os melhores dados de obesidade, de hipertensão, de diabetes que a gente tem, tabagismo, né? Então, isso que a gente também quis fazer, a gente quis usar dados que são de domínio público e que estão lá prontos, eles estão lá. Então, qual que é o melhor uso desse tipo de dado que é rotineiramente coletado, né? Por exemplo, para chegar em cifras como essa, para alertar que se a gente for isolar de uma forma vertical só os idosos, provavelmente a gente vai deixar, de novo, né, o que eu tentei chamar a atenção, a gente vai deixar uma grande parte de pacientes jovens, mais jovens, e que tem algum risco. Claro que todo dado tem várias limitações. Então, por exemplo, isso vai englobar toda e qualquer pessoa que disse que o médico um dia disse que ele tinha pressão alta, né? O quanto essa pressão alta sim, de fato é um problema de saúde, se ele usa a medicação para isso ou não, enfim. Então, claro que o dado sempre vai ter, de novo, uma limitação, né? Então, a gente tentou ser o mais sensível possível, no sentido de pegar o maior número de pessoas possível que estaria sob risco, né? Sim. Então, claro que ele não está longe de ser exato, mas a gente quer chamar a atenção justamente disso. Justamente disso para dizer, olha, somos muitos que estamos em risco, né? Vamos ficar em casa. Basicamente, para apoiar a única estratégia que a gente tem nesse momento, né? Com todos os problemas que a própria estratégia também tem, né? Mas obrigada, é isso mesmo, é justamente isso. E outra coisa que eu queria discutir um pouquinho contigo é a questão dos testes, né? Cada vez mais a gente vê a importância da testagem, isso reflete nas avaliações, nos números, né? Mas pensando assim, em cenário de escassez de recurso, que a gente sabe que alguns municípios também não têm, né? Tem essas limitações. Teria alguma estratégia, tu já viu alguma coisa de estratégia de
priorizar alguns grupos para testagem, por exemplo, os idosos ou as pessoas que têm doenças crônicas, assim, poderia ser adotado, talvez, nesse sentido, essa estratégia? Acho que certamente, né, Karine? É também uma ótima pergunta. Então, por exemplo, o ideal, se a gente tivesse teste para todo mundo, seria a gente testar todo caso suspeito e testar os contactantes. Seria ideal, né? Inclusive porque a gente teria uma melhor ideia de proporção de assintomáticos, por exemplo, um familiar que não desenvolveu sintomas, mas testou positivo. Então, esse seria o mundo ideal. Agora, como você mesmo disse, seria impossível fazer isso, né? Então, a primeira estratégia de priorização que tem sido feita é a de testar os casos mais graves, independente de idade, né, de risco, enfim. Então, os casos internados estão sendo priorizados para serem testados, em geral. Claro que cada cidade pode adotar outras estratégias, mas em termos nacionais, o que a gente tem de priorização nesse momento é isso. Então, em uma situação de escassez, testar aqueles que são internados, né? Então, aí, se eles estão internados, eles são mais graves, é mais importante ainda tentar determinar a etiologia o mais rápido possível, né? Até porque existe uma coexistência, às vezes, de agentes respiratórios. Você pode ter uma coexistência de influenza, por exemplo, e aí precisaria da terapêutica. Agora, eu acho que numa porta de pronto-socorro, né, também intuitivamente, eu diria, se a gente conseguisse testar todo mundo de novo, seria o ideal, e o acompanhante, mas não podendo, assim, claramente, por exemplo, no próprio Estado de São Paulo, posso compartilhar uma estratégia que a gente tem feito, não de testagem, porque infelizmente na nossa unidade respiratória a gente não fez, isso quer dizer o pronto-socorro, né, não internação. O pronto-socorro não consegue testar todo mundo, então a gente está priorizando os profissionais de saúde, então esse é um outro critério importante de priorização, porque, claro, se a gente tem um profissional de saúde com Covid, a gente quer afastar esse profissional, não só para ele próprio, mas para ele também não continuar propagando a doença, né? Então, o profissional de saúde também é um critério de priorização, então, paciente mais grave, profissional de saúde. E no pronto-socorro, o que a gente tem feito? Como a gente não pode testar praticamente ninguém, a não ser que ele fique para ficar internado, a gente tem um sistema de vigilância mais próximo daqueles com risco. Então, paciente acima de 65 anos, com alguma doença cardiovascular, hipertenso, diabético, a gente montou lá um esquema de monitoramento via telefone. Então, dali a 3 dias, alguém telefona para ele. Então, não estamos testando, não é o ideal, mas a gente pelo menos instituiu essa monitorização mais próxima daqueles com risco, porque também o volume é tão grande que não daria para fazer isso para todo mundo. Então, é isso, acho que como você mesmo disse, a gente vai montando estratégias conforme o recurso que a gente tem, né? Sabendo qual é o ideal e fazendo o que é possível. Os dados do estudo epidemiológico do Rio Grande do Sul, de 15 dias atrás, eu ainda não vi se saiu desse final de semana, mas eles mostraram justamente isso, a contaminação nas pessoas que moram na mesma casa, né? Uma elevada contaminação, e uma estimativa que no Rio Grande do Sul, para cada um caso notificado, existem 12 não notificados. Então, vamos ver como é que são os resultados agora desse final de semana, né? Mas então essa era a estimativa. Isso, eu vi. É muito importante esse estudo, né? Esse e outros vão ter que ser realizados, de fato, né? Que são os chamados estudos soroepidemiológicos, ou seja, independente de sintoma, a gente faz uma amostragem da população e vai lá atrás deles para ver se eles se expuseram ao Covid, né? Para a gente ter uma ideia melhor da doença, né? E tem alguns resultados que são chocantes. Eu vi um estudo desse feito numa esquina em Boston, que nem está chamando tanta atenção, né? Como Nova York, por exemplo. A positividade foi assim, 30%, o negócio chocante. Eu ia falar sobre isso, que no início até se falou bastante do exemplo de um navio, né, que não transmitia tanto, e hoje, eu acho que foi hoje mesmo que saiu uma informação do CDC, eu recebi via WhatsApp, mas tem aqui a carinha do CDC, tudo, eu estou achando que é confiável, tem até a fonte aqui com o site. Mas falando do seguinte, que 61 pessoas participaram do ensaio de um coral por 2 horas e meia, sendo que uma delas estava infectada com coronavírus e sintomática, né?
E aí, das pessoas, desses 61, né, dos outros 60, 32 agora são casos confirmados, 20 prováveis, o que daria uma taxa de contaminação, né, de 53% a 86%, quase 87%. 3 foram hospitalizadas e 2 morreram. Eu vou colocar o link aqui, porque daí quem quiser dá uma olhada, mas acho que cada vez mais vão sair esses tipos de notícias, né, que não chegam a ser estudos, né, porque também ninguém vai infectar ninguém de propósito para, né, seria antiético, mas é a melhor, é a fonte de evidência disponível nesse momento, né, é o que a gente tem para poder discutir, né. Sim. Não, acho que uma característica dessa pandemia tem sido exatamente isso, né? Ou seja, a qualidade da evidência tem sido muito aquém, né? Então, a gente está tomando decisões com base em estudo observacional, é exatamente isso que está dizendo, porque é o que é possível, né? Mas é um problema isso, né? De fato. Então, eu li recente, saiu essa semana a cloroquina, né? Que ganhou a mídia aí, foi motivo de politização e tudo mais, mas claro, teria sido, ou será, enfim, não sei que tempo verbal usar, mas seria uma opção muito boa para, né, como medida terapêutica, é uma medicação barata, a gente fabrica, seria muito bom, perto de um remdesivir, que a gente teria muito menos acesso, enfim. Então, também já tem as questões com o estudo também, né? Já teve um estudo que foi interrompido, então... Sim, por efeito colateral, enfim, mas assim, essa semana saiu no JAMA, né? Essas revistas top, né? Que todo mundo queria publicar, né? E agora está sendo a chance, viu, gente? Se tiver algum estudo aí, é a hora de mandar para o New England. Mas enfim... E é um estudo observacional e que não demonstra muita diferença, né? Mas, enfim, é um estudo observacional, né? Claro que tem outros ensaios clínicos, né? Deve sair, estão saindo, mas a gente lê cada coisa, né? Ensaio clínico com 30 pessoas para tentar falar em eficácia, enquanto estudo de eficácia são centenas, milhares de pessoas. Então, infelizmente, os profissionais de saúde, os gestores, os próprios políticos, né? Estão sendo informados com uma evidência que é muito aquém, né, realmente. Mas a gente tem discutido bastante isso no curso, né, Ayrton? Tanto a qualidade desses estudos que estão vindo, como a tomada de decisão está sendo muito pressionada, né, porque por outras questões, política, pressão, social, enfim, essa esperança de que surja, né, um medicamento mágico para resolver tudo. Mas é interessante ver que quando a gente vai falar de taxa de transmissão, parece que o rigor em cima da evidência fica maior do que quando a gente está falando de um potencial medicamento para uso, né? Então, eu tenho achado interessante como a discussão tem sido conduzida nesse sentido. E até o aspecto ético, né? Que certamente é dos aspectos que a Beatriz já citou, né, ao comentar que até as revistas de grande impacto estão no fast track abrindo mão de algumas considerações que geralmente são muito levadas em conta, né? Sim, se atrapalhando, né, nesse percurso e retirando o artigo que publicou, porque não estava correto, enfim, está muito difícil mesmo, né? E eu acho que isso, o professor Ayrton traz uma questão, a ética está um pouco no centro disso tudo, né? A gente lembra quando fechou o Wuhan, que foi um fechamento bem precoce, se a gente for ver na linha do tempo ali, né? Alguns dias depois da confirmação do link epidemiológico entre os casos e o mercado de Wuhan, e o fechamento de Wuhan chamou atenção e o mundo inteiro falou, nossa, só na China mesmo que uma cidade inteira pode ser quarentenada e o direito de ir e vir pode ser cerceado, assim, de forma oficial. E meses depois temos, acho que sei lá, são 2/3 do mundo em situação de isolamento social, né? Um número, assim, absurdo. E até o OMS se retratou, né, nessa história, né? A gente teve uma coisa bem importante no início da pandemia, né? Sim. Sim, porque agora todo mundo imaginou que ia ser uma coisa regional, né? Como foi a MERS, a SARS, de certa forma, que ficaram aí nos seus locais de emergência, né? Realmente
surpreendeu todo mundo. E aí a gente está tendo que reinventar isso, essas concepções. Agora está todo mundo achando perfeitamente aceitável, em nome da saúde pública, ficar em casa, né? Ter os seus direitos de ir e vir cerceados em prol do coletivo, né? Mas isso é uma coisa que a gente ganhou, né? Em poucos meses. Bom, a Ana está falando que no início da pandemia ela deu uma palestra para segurança pública e penitenciárias e eles reduziram visitas, né? Fizeram algumas medidas para diminuir transmissão, mas que houve um surto, um grande número de casos numa penitenciária recentemente, mas que depois disso ela não tem mais ouvido nada também. A Raquel agradeceu pela aula, deu parabéns, né, pela aula, e aí ela pergunta como o isolamento social é muito difícil por um longo período, se não seria interessante a testagem em massa para identificação de grupos de maior transmissão. Não, certamente, né? Acho que é um pouco consenso que do ponto de vista, enfim, científico, o ideal seria testar, até porque o isolamento seria melhor informado, né? Então, se você já tem pessoas que já foram expostas, mesmo sem ter tido sintomas, essas pessoas poderiam retornar às atividades, né? Então, seria uma forma de novo, informar melhor o isolamento, né? Então, são algumas estratégias que têm sido... Porque é verdade, assim, acho que ninguém está conseguindo imaginar um isolamento que não termine, né? Então, assim, tem algumas estratégias que eu, pelo menos, tenho acompanhado. Uma é fazer isolamentos em ondas, né? Então, por exemplo, em algum momento que a gente estabeleceu um platô e uma queda de casos, que a gente ainda não chegou, né? Não estamos subindo a curva ainda, mas no momento que a gente tiver uma queda estabelecida, né, mantida de casos, se a gente continuar com o sistema, o que a OMS fala, né? Um sistema de vigilância fortalecido para poder identificar eventuais picos, né? Novos picos após essa queda. Se a gente tiver um sistema de saúde que está comportando os doentes, né? Inclusive os doentes mais graves, se poderia relaxar as medidas de isolamento, né? Então, a OMS fala bem dessas situações e fazer um relaxamento gradual, né? Então, a Europa a gente está assistindo, eles estão fazendo uma reabertura, mas de uma forma gradual. Então, algumas crianças voltam à escola, exatamente como você está dizendo. Se as crianças, pelo menos por enquanto, são identificadas como menos responsáveis na transmissão, então elas podem voltar primeiro. Os adolescentes, se eles estão implicados em maior transmissão, provavelmente voltam depois. Enfim, tudo teria que ser baseado em evidência, né? Que é isso que a gente está discutindo. A gente tem de melhor e pior qualidade, mas baseado no que a gente já tem. Outras estratégias que estão sendo consideradas e que têm questões éticas muito importantes, por exemplo, certificados de imunidade ou passaportes de imunidade, né? Então, assim, condicionar o retorno à sociabilização com a existência de anticorpo, né? E a OMS até se pronunciou já em relação a isso, a gente não tem uma ciência que chegou lá para nos informar nesse sentido, né? Então, a gente tem vários testes no mercado para anticorpo, eu estou falando agora, né? Lembrando, só para fazer essa distinção, quando o paciente está com sintomas de Covid, a gente quer testar, a gente faz um teste que é virológico, que é o PCR, que a gente faz em amostra de swab nasal, né? Não estou falando desse agora, estou falando daquele que estão sendo vendidos já nos laboratórios, que são os testes sorológicos, ou seja, que vão tentar pegar os anticorpos para tentar determinar uma exposição prévia. Então, em primeiro lugar, esses testes são muito variáveis, a performance deles, vários deles não têm a performance tão boa quanto diz na bula, né? Aquela sensibilidade, especificidade que a gente sempre olha para os testes. E mesmo eles sendo confiáveis, a gente não sabe exatamente o que quer dizer ter tido anticorpo. A gente não sabe ainda o suficiente sobre esse coronavírus para dizer se a duração da imunidade é longa ou não, e se ela prevê, de fato, proteção. Se a pessoa é reinfectada, se de fato aquele anticorpo lá quer dizer que ela está protegida. Dá para se imaginar que sim, mas não é certeza, porque tem outras componentes do sistema imunológico, imunidade celular, imunidade inata, que não são medidos nesses testes e que poderiam ter um papel importante. Então, e provavelmente não, nesse momento, com a informação que a gente tem, estabelecer esse tipo de estratégia de saída, como um passaporte de imunidade, traria muitos danos, né, à sociedade, se dividir a sociedade em imunes e não imunes, enfim.
Outras estratégias de saída também controversas é o uso de aplicativos para você tentar traquear, né, os contactantes de um possível caso. Então, isso ajudaria, por exemplo, para que essas pessoas, sim, ficassem em isolamento. Então, por exemplo, esse aplicativo, do jeito que o pessoal está desenhando, né, quando você tem um caso positivo, ele, por ter detectado outros celulares que ficaram próximos, né, dentro de uma distância que poderia transmitir o vírus, solta um sinal para aquele usuário, e aquele usuário, então, tem que se quarentenar, né? Isso foi utilizado na China, talvez vocês tenham visto, e eles responsabilizam estratégias como essa, que de fato cerceiam liberdade, diminuem privacidade, né? Tem várias questões ao redor, mas do ponto de vista de isolamento, funcionou bem, porque de fato isola as pessoas que estão em risco de desenvolver doença e de continuar transmitindo, né? Então, essas são algumas das estratégias que estão sendo aventadas aí, com muitíssimas questões éticas, né, ao redor, e próprias limitações científicas também, né? Não é só isso, né? Vou até aproveitar essa estratégia que você falou do aplicativo, a pessoa é que se isola ou existe uma intervenção? Porque fiquei imaginando aqui, né? A gente sabe que oriental tem um cumprimento de regras bastante exemplar, né? E que eu fico imaginando a gente recebendo um recado nesse celular vai para casa, né? Você deve se isolar, se efetivamente a gente faria, né? É lógico que cada um lida com isso, né, de uma forma diferente, mas fico imaginando com a nossa população que não é muito adepta a seguir normas, né, ainda mais se não tiver ninguém vigiando. É feio falar isso, mas é a verdade, né, a gente sabe. Imaginando como é que isso se daria aqui no Brasil. Sim. Não, acho que esse é um ponto super importante, e tem o outro lado disso, né? Países menos democráticos, não vou nem começar por dizer que um deles é o nosso, né? Apesar de ter uma democracia, mas não falei nada, mas assim, em países menos democráticos, qual seria o uso desse tipo de dado? Ou seja, eu acho que por um lado, se a gente tem menos, talvez, consciência social, a gente está vendo, enfim, várias questões para serem discutidas, né, da possibilidade das pessoas fazerem quarentena, mas eu concordo, talvez existem pessoas que sim poderiam estar mais isoladas, têm esse privilégio, digamos, e não estão fazendo. Então eu vou falar diretamente a essas, né, não aquelas que têm uma insegurança alimentar premente que precisa estar na rua. Então aquelas que não obedecem, entre aspas, tem essa questão. Agora tem o outro lado que é assim, e se o governo vier atrás de mim com o carro de polícia lá na rua, né, ou seja, também é o outro lado, né, do excesso pelo outro lado. Então, a discussão é muito longa sobre o uso desses aplicativos, mas o que as pessoas têm tentado delimitar são, assim, uso. Qual que é o uso? O uso é para medidas de saúde pública. Então, eles não deveriam estar sob o controle do governo em si, mas sim do sistema de saúde. Onde se armazena esses dados? Se os dados ficarem armazenados no celular, a princípio uma parte da privacidade da pessoa está melhor preservada, né? Versus isso está numa central geral, enfim. Então existem vários modelos. Existem modelos, por exemplo, em que antes desse sinal disparar para as outras pessoas, esse dado é confirmado. Então, por exemplo, se eu entro lá e digo, não, eu fiz um teste para Covid e foi positivo, mas eu estou querendo ser ruim com o meu vizinho, quero que ele fique em casa. Então, antes dele disparar um sinal para o meu vizinho, porque tem isso também, né? Você pode dar uma informação falsa. Esse dado é checado centralmente, será, iria para o CIVEP Gripe ou ESUS-VE, que são as bases de dados nossas, confirmaria que eu tenho sim um teste positivo e só assim dispararia um anúncio, né, para os outros. Isso é uma outra forma. Em sociedades que existe um outro nível de confiança, enfim, eles não precisariam dessa confirmação central, digamos. Então, assim, eu acho que estão sendo discutidas condições mínimas, né, de liberdade de um determinado país, enfim, para se implementar uma coisa dessa. A outra coisa é que isso também dispararia uma questão de equidade, porque, pelo menos nesse momento, o que eu entendo é que precisa de um certo grau de tecnologia, precisa ter celular inteligente, né? E aqueles que não têm? Então, estariam precluídos dessa possibilidade de proteção, se ela existir. Então, qualquer alternativa, né, a um aplicativo de celular inteligente. Então, são várias questões, né, mas assim, só para dizer que realmente acho que existe muita
as pessoas estão tentando chegar em opções para relaxar o isolamento social, né? Porque simplesmente abrir a quarentena provavelmente vai ter consequências, né? Então, a gente já está vendo em alguns países, inclusive, né? É. Eu estou vendo que o Ayrton vai falar, mas antes de eu passar a palavra para ele, só vou chamar a atenção do seguinte, a gente, no dia 27 de maio, vai ter o professor Alexandre aqui, né, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que trabalha, né, com inteligência artificial. Legal. E que já deu uma aula no curso, né, e que provavelmente vai poder trazer uma outra visão dessa questão do uso dos aplicativos. Na própria aula a gente já discutiu um pouco com ele dessa questão, né, do acesso a dados, né, tem sido bastante discutida essa questão da liberdade, né, a privacidade, a questão dos dados. E acho que a pandemia também vai acelerar essa discussão aqui no Brasil, né, mas só para fazer o gancho com uma das próximas conversas aí que está agendada no curso. Ayrton. É isso. Eu coloquei no chat, não sei se tu conhecias, Beatriz e os outros colegas, esse artigo que está ainda em pré-print, né, da experiência do Reino Unido. Esse é uma iniciativa para identificar fatores de risco associados ao Covid-19 relacionados à morte hospitalar e vinculados aos registros de saúde eletrônico de 17 milhões de adultos do NHS do Reino Unido. E o objetivo do estudo é estabelecer quem está em risco de uma nova causa de morte que surge rapidamente e o porquê. E basicamente é uma coisa que eu acho que todos os países deveriam fazer, que é um estudo de coorte de todos os que evoluíram para o óbito, né, que é o que eles estão tendo como um resultado primário. Eu acho que no Brasil não tem esse estudo ainda, né, Beatriz? Você sabe de alguma iniciativa nesse sentido? Eu não vi nada publicado, Ayrton. Eu acho que isso a gente tem conversado, inclusive, no Hospital São Paulo, a gente gostaria de fazer, né, alguma coisa assim, porque eu não tenho visto nada do Brasil nesse sentido. De prognóstico, de paciente internado, de estudo de mortalidade, em particular intra-hospitalar. Acho que são estudos absolutamente necessários, né? E muito legal. Esse, em particular, do Reino Unido, não tinha visto. É legal porque eles têm todos os dados, né? Então, assim, todos os dados. Num país, num hospital, mas ele tem o dado da atenção primária que vem de outro posto, né? Maravilhoso, né? E confirmando exatamente o que tu diz. Claro que os fatores de risco já conhecidos, ser homem tem um risco quase 2 vezes maior em comparação à mulher, idade avançada e privação, que seria vulnerabilidade, diabetes descontrolado, asma grave, todos esses fatores que a gente sabe. Mas eles colocam também aspectos de determinantes sociais, né? Os negros têm maior risco, os asiáticos, que na população do Reino Unido é muito importante, né? Tem um risco de 2,18 ajustado por idade, e aí a conclusão é que quantifica uma gama de fatores de risco de morte COVID, alguns não estavam bem caracterizados anteriormente nesse estudo de corte, que eles consideram o maior no mundo, né? E pessoas do grupo asiáticos e negros estão em risco acentuadamente de morrerem pelo COVID-19. Então, isso eu acho que é um dado que muitas vezes nem é colocado na mídia e muito menos para alerta de políticas públicas, né? E no Brasil não deve ser diferente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Realmente, estudos como esse são absolutamente necessários, né? Tem vários saindo de Nova York, né? Que também agora está com cortes enormes e tal, apontando nesse sentido, né? E apontando para essa questão da vulnerabilidade, né? Aqui apareceu para eles também, né? Que negros têm uma chance de morrer maior, ajustado, né? Ou seja, puxa, o que acontece? E é interessante que a gente ouve falar tanto negativamente dos pré-prints, e esse é um estudo pré-print que foi fast track e muito útil, né? E que demoraria muito mais tempo se fosse pelo... Então, tem o aspecto negativo do pré-print, de não ter avaliação dos peer reviews, mas tem o aspecto positivo de disponibilizar uma informação essencial como essa, né? Com certeza.
Não, sempre tem, né? Eu acho que assim, já que estamos passando por isso, ter uma disponibilização rápida, né, de informação, por mais que ela não seja, né, escrutinada, pode ser útil, né? Por exemplo, um estudo desse, sem dúvida. O que me chama a atenção, estava escutando vocês falando e aqui pensando, né? Importante fazer esses estudos, importante divulgar rápido, né? Mas fica imaginando que mais importante ainda é que esses estudos sejam aplicados para resultar em uma política pública, né? E a gente tem visto saindo coisas aqui no Brasil e pouca ação em relação ao que tem saído, né? Então, você vê, tá bom, a gente já sabe que homens têm mais chance. Eu tô aqui pensando até no início da pandemia, quando se falava de isolamento vertical, eu não quero nem entrar no mérito se isso é certo ou errado, a gente já sabe a resposta, mas fico imaginando assim, que no início isso aqui seria visto como quase uma justificativa para, olha, vamos fazer isolamento vertical desses grupos. Mas que ações a gente está fazendo para reduzir a mortalidade nesses grupos, né? Então, a gente vê essa disparidade entre o que a ciência quer mostrar e como os gestores interpretam isso, né? E vão levar para as políticas públicas efetivamente, né? Sim, se a gente não usar essa oportunidade para, por exemplo, né, pôr no nosso foco esse tipo de desigualdade que a gente está vendo, né, a gente vai ter perdido uma grande oportunidade, né, como você está dizendo, é usar essa experiência, que é obviamente muito negativa, tem muitas perdas secundárias a essa pandemia, mas é um aprendizado muito importante, né, ou seja, o que a gente está fazendo com a saúde das populações e voltar à discussão de determinantes sociais, né, eu não... Enfim, quando o novo ministro assumiu, ele, não sei se vocês viram o pronunciamento, mas ele falou, não, porque agora tem uma questão dos determinantes sociais de saúde. Agora não. Quantas décadas a gente está falando de determinantes sociais de saúde? E, bom, Inglaterra sendo um dos grandes, né, pais de ter cunhado isso. Mas isso volta a ter... volta a chamar a atenção, porque aí são essas pessoas, né, assim, que estão, enfim, que estão adoecendo e ficando graves e explodindo o sistema de saúde, né? Então, assim... E justamente as pessoas que mais sofrem com o isolamento, né? As consequências econômicas do isolamento vão afetá-las ainda mais, então é quase que um paradoxo. Até né? o professor Robert Janet, que contribuiu também numa aula e também numa sessão como essa, ele comentou que essa pandemia é a pandemia da iniquidade, que é o que está mostrando os dados, né? Em todos os países, quem tem mais repercussão negativa, e principalmente evolui para o óbito, são os mais vulneráveis, né? E isso acaba a mídia não comprou essa ideia ainda, né? Aqui no Brasil, particularmente, né? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Num país desigual como o Brasil, né, era de se esperar esse impacto, né, é isso que a gente estava falando. E expor essas desigualdades, né, por exemplo, o mapa, realmente, você leu, para quem não viu, o boletim de Covid da Prefeitura, que saiu no dia 30 de abril, é escancarada, as inequidades são escancaradas, né, assim, e os seus efeitos, né. Não precisa conhecer a cidade, como a Dani falou, não precisa conhecer muito saúde pública também, é só ver o gráfico, né? Então, está escancarado para nós. Mas, de uma certa maneira, as pandemias ou as epidemias mostram isso, né? A epidemia do próprio HIV e AIDS, né? Começou com a classe social mais elevada, os artistas e intelectuais eram capas, a capa da Veja do Cazuza emagrecido, certamente quem viu não esquece mais. Mas logo a seguir foi da população mais pobre que saiu da mídia, né? Exato. Então... Exato. Tem gente que discute, assim, pelo menos aqui no Brasil, a entrada desse novo coronavírus foi pelas as classes sociais mais altas, né? Que viajaram, que foram viajar. Nós aqui em São Paulo assistimos uma pessoa que foi para a Itália, ser o nosso primeiro paciente brasileiro, né? Então, as primeiras centenas de casos foram de pessoas dessa classe social, né? E sei lá, tem gente que até diz, será que foi por isso que isso ganhou tanta mídia, né? Ganhou tanta atenção, enfim.
Talvez se não tivesse começado nas classes mais ricas, né? Talvez a gente não tivesse tido quarentena. Exato. A gente teve blogueira que pegou Covid, né? Enfim, essas coisas, de uma certa forma, colocaram a Covid no centro das atenções, né? E agora a gente está vendo essa diluição, né? E aí os funcionários dessas pessoas se infectaram, e aí todo mundo começou a se infectar nos transportes, e aí... A Ana está colocando aqui, né, que o primeiro óbito foi de uma funcionária de uma mulher que tinha viajado, ou seja, os primeiros óbitos já foram de classes mais baixas, né? E o William está falando que é praticamente impossível numa família com 5 filhos ou mais conseguirem fazer isolamento em uma casa com 2 ou 3 cômodos, isso com certeza, né? Eu coloquei aqui no link o site da Prefeitura de São Paulo que tem esses dados, coloquei 2 links, porque um é específico do município de São Paulo e o outro é mais geral, fala do estado também. Esse do estado eu acho interessante, porque o meu pai mora no interior, né, e é engraçado ver como as pessoas do interior reagem às notícias, né, então, a gente tem perguntas do tipo, 600 mortos num dia, você acha que isso é verdade mesmo, né, então, a forma como a informação chega, né, para alguns grupos, principalmente em uma cidade pequena, onde você não tem número de casos, né, ou você tem, sei lá, 4 casos e nenhum óbito, né, então é muito difícil compreender porque tamanha comoção por um número pequeno, né, próximo de mim. E fico imaginando também que nessas cidades deve ter muita discussão sobre por que a gente está isolado se aqui a gente ainda não tem caso, né? Então, por que não espera ter caso para começar a isolar, né? A dificuldade a gente tem discutido muito no curso como as questões de ciência e muito da epidemiologia tem ganhado o noticiário, né? E achei bem importante você começar relativizando esses resultados, né? Porque é isso, quem não está habituado a trabalhar com epidemiologia, ou olha o número total até porque a mídia gosta desse número total para impactar um pouco, mas também tem essa dificuldade de relativizar, e na hora que relativiza também tem uma certa dificuldade de lembrar que esse número é impactado por uma série de fatores de confusão. Então, acho que isso é bem importante, a gente tem visto agora São Paulo e Rio como o epicentro, né, aqui no Brasil, mas a gente sabe que a gravidade da situação tende a ser maior em outros estados, apesar do número absoluto ser maior nesses 2 estados. Né? Sim, sem dúvida. A gente vê, por exemplo, sei lá, eu tenho notícia de países africanos que ainda não tem, né, muitos casos, a mesma coisa, né, já estão quarentenados, porque afinal os governos ficaram assustados e tal, não tem recursos, né, e fica essa questão, né, mas a gente não tem caso aqui ainda, por que eu estou quarentenado? Ou seja, é difícil se antenar no todo, né, quando tem o próximo, assim. É muito difícil imaginar, né, como é que ontem a gente realmente teve o recorde de casos, né, de óbitos num dia, e a gente ficou atrás, né, quase 900 mortos, né, a gente ficou atrás só dos Estados Unidos, né, então é um recorde muito triste aí para nós, mas é difícil até de imaginar, né, isso. Fora que é um recorde que a gente imagina que esteja aquém subnotificado. Da realidade. Exatamente. E qual é a tua impressão, assim, num cenário de futuro, como é que vai ser a relação com os países da América Latina, particularmente, que alguns já sinalizaram que o Brasil é um risco para a vigilância epidemiológica desses países que estão fazendo uma quarentena muito mais rigorosa. O exemplo que me ocorre é a Argentina, né? A Argentina está levando muito a sério isso em comparação ao Brasil, né? Como é que tu acha que vai ser a relação com esses países? Eu acho que ela já está sendo delineada, né? Realmente eles estão sendo claros. Enfim, eu acho que a gente não tem como não ser discriminado, né? Nos próximos meses, assim. Você imagina a gente chegando, sei lá, quando puder viajar, né, assim, por exemplo, né, assim, as viagens aqui dentro do continente ou fora,
eu só fico imaginando que vai ser, uma hora que isso melhorar, né, o impacto vai ter sido muito grande, né, e eu acho que os países vizinhos têm muito medo da subnotificação também, imaginar que o problema pode ser maior ainda. Eu não sei, nesse momento sou um pouco pessimista e prevejo discriminação mesmo ao brasileiro, né? Infelizmente. Em particular, porque é isso, né? A gente olha para a Argentina, claro que eles são um país menor, né? Menos populoso, mas eles realmente têm outra relação cívica, né? Não sei qual é a melhor palavra, mas eles estão sendo muito corretos, estão seguindo. Mais transparente, né? Transparente, eu acho que talvez seja. Enfim, tem uma liderança política nesse momento que se guia mais por evidência, enfim, né? Então a gente está sendo estigmatizado, enfim, a gente, quero dizer, quase que a gente merece, né, essa discriminação no sentido de que a gente realmente tem uma liderança que está indo muito mal, né? Assim, totalmente apolitizado, né? É difícil ser apolítico nesse momento, mas a verdade é que isso ganha isso. A gente viu a gente ser retratado no Lancet, né? Não sei se todo mundo viu, mas a frase do nosso presidente, né? E daí tá lá em inglês para todo mundo ler em inglês. E então a gente está muito em evidência. Isso vai meio de encontro com aquela provocação que eu fiz dos estudos, que a gente está lá, né, correndo para fazer os estudos com a intenção de que isso guie as políticas públicas, né, mas que a gente também se fala, a gente vê a população, né, mas até agora os cientistas não descobriram nada, né, uma cobrança por isso, enquanto as verbas para pesquisa a gente sabe que são insuficientes e estão, né, cada vez sendo menores. O SUS já vinha sendo asfixiado há anos, né, e ultimamente com mais intensidade, e agora é para isso que se viram, né? É isso mesmo. É bem interessante do ponto de vista da gente que é curioso, mas é bem triste também para todo mundo que conhece, né? O Marsur está falando, né, que o presidente da Argentina disse que o Brasil é um perigo para a América do Sul. Eu tendo a concordar com ele. Eu nunca pensei em sair do Brasil, mas ultimamente a gente tem pensado bastante, mas agora também já fico com medo para onde vai, porque, né, se os chineses já estavam sendo discriminados em outros países, eu acho que a gente também tende a ser. A Raquel fala que é importante essa colocação do Ayrton, né, e que sem vacina os tempos tendem a ser difíceis, né, e a gente ainda por cima não ficou na iniciativa global por vacina, né, a gente tem mais um problema aí. Sim. E que o Massur complementa, né, que a Argentina tem um presidente que acredita na epidemia. Eu acho interessante que não é só a Argentina, né, a gente vê todos os países da América Latina. Eu acho que da América Latina a gente ouve muito falar da Argentina, que fez tudo muito rigoroso, né, a gente ouve falar muito do Equador por causa da gravidade da situação, e a gente ouve falar muito do Brasil como um país que não tem levado tão a sério, né, a situação. Né? Tanto é que, apesar da gente ter, por exemplo, no estado de São Paulo, um incentivo ao fechamento de comércio e tudo mais, a gente vê que as taxas de isolamento não refletem esse incentivo que tem sido dado, né? Então, não é também uma questão só de governo, mas também de população, né? Comportamento, né? Sim, são muitas coisas, né? Mas essa questão da liderança é isso, né? A gente viu na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro inicialmente seguiu uma estratégia um pouco fora do resto dos países da Europa, no sentido de não reforçar a quarentena e tal. E um grupo de epidemiologistas escreveu uma carta para eles dizendo isso não vai funcionar, vai morrer muita gente. E ele recuou. Então é isso, né? Até em situações em que a gente teve, né, líderes que começaram, digamos, pior informados, eles mesmo Trump, né, vamos dizer, e a gente não tem tido isso, né, então assim, isso não tem como não impactar na nossa capacidade de resposta, não tem como, porque essa dissonância, essa incongruência que existe, por exemplo, em relação à mensagem de quarentena, é muito importante, como impacta as pessoas, né, a hora que você tem um líder dizendo, não só dizendo que quarentena não faz sentido, ou que é toda uma enganação, mas também saindo em público, expondo as pessoas, enfim, isso impacta demais, né? Aqui em São Paulo, que assim, o nosso governador
tem sido bastante firme, né? Mas não sei se em um dos pronunciamentos dele, ele falou que já poderia começar a pensar em recuar a quarentena, dependendo das próximas semanas. No dia seguinte, o índice de isolamento já tinha caído, não sei quantos pontos percentuais. Então, assim, a gente não pode deixar de realmente valorizar o que a importância dessas pessoas públicas tem nas medidas. Aqui em São Paulo foi brutal, assim, a diferença de barulho na rua, por exemplo, um dia depois do pronunciamento, assim, foi bem importante. A falta de liderança nesse momento é um dos principais fatores de risco nossos, realmente, né? Foi ontem, né, que liberaram manicure, cabeleireiro, barbeiro e academia. E aí, até, tem vários memes agora na internet, né, sobre a academia, porque se a gente for pensar em um lugar para se contaminar, seria o lugar perfeito, né? A gente já tem todo um cuidado, né, com a limpeza dos equipamentos quando troca de um para outro. Eu fico imaginando como é que seria viável fazer academia nesse momento. Nem sei se alguém teria coragem, né, de fazer. Enfim, mas acho que os governadores têm se posicionado, né, e têm surpreendido positivamente, eu acho, né, na ausência de uma liderança nacional, eles têm tomado as decisões deles. Então, vários governadores já se posicionaram contra essa medida, né, por exemplo, ainda bem. Bom, aí então tem mais alguma pergunta? Não. A gente já está chegando na hora, né? Tem comentários ali, né, no chat. Eu acho que li todos, acho que só não li o último da Tatiana, né, que infelizmente aqui não há recuo, a gente tem um presidente e uma grande parcela da população negligentes. Acho que todo mundo concorda, né, Tatiana, tá difícil, né, acho que falar do presidente a gente nem precisa entrar nesse mérito, porque tá muito bem já falado e acho que a gente não teria nada de novo para contribuir aqui, mas da população a gente sabe que tem uma questão cultural e até da influência mesmo, né, dos dirigentes, como a Beatriz já bem apontou. Eu lembro que tu és pediatra também, né, Beatriz? Acho que tu tinha falado isso, né? E até eu havia comentado que eu tinha lido até um pouco antes da aula uma série no Lancet sobre o futuro das crianças, que eu comentei contigo. E ali eles chamavam atenção, até foi publicado antes dessa pandemia, os dois riscos maiores era o marketing comercial, né, que as crianças estão expostas, e principalmente alimentos, bebidas com açúcar, que as crianças estão expostas, e o risco de obesidade, e o outro risco era citado em relação ao aquecimento global, que isso iria impactar negativamente com o futuro das crianças. Uhum. E um aspecto que até é interessante, a imagem que fica sempre principalmente o paciente que sai recuperado da UTI, sai aplaudido pelos profissionais de saúde, parece que agora ele não tem um risco de morte e vai evoluir bem. Mas isso a gente não sabe. Assim como a gente não sabe, as crianças que têm a infecção ou que estão contaminadas por esse novo vírus, mesmo sem a doença, a gente não sabe que impacto vai ter no futuro da vida delas, né? Tu sabe de algum estudo que está acompanhando o futuro das crianças em função dessa pandemia? Não em particular, assim, em termos clínicos, tem algumas atualizações, tem alguns relatos de caso de uma síndrome inflamatória aguda, né, semelhante à síndrome de Kawasaki, levando a casos mais graves da doença, né? Então, isso é só para exemplificar que a gente realmente não conhece tudo da doença, né? Então, tem alguns quadros clínicos que a gente, realmente, nesse momento, ainda desconhece. O que a gente tem bastante também são relatos, né, dessas crianças, questões psicológicas, por estarem isoladas e confinadas e tal. Tanto é que muitas agências, a Unicef, tenta fazer materiais para ajudar os pais, né, os cuidadores, as próprias crianças, nesse sentido aí de mitigar os efeitos negativos do confinamento.
Mas eu acho que vai ser absolutamente importante continuar esse estudo, né, e estabelecer coortes de crianças, e mesmo de pacientes, né, porque também o impacto de ter passado por uma Covid, em particular grave, né, que necessitou, enfim, cuidados hospitalares por tanto tempo, também a gente não sabe, né, como o senhor diz, nesse momento, é claro, efusivo, né, de alegria, de saída de UTI, mas depois tem o depois, né, e as consequências psicológicas também, né, desse estresse da família, enfim. Então tem muita coisa que a gente não sabe, né, o ideal seria, de fato, a gente estabelecer, nesse momento, né, a questão é que essa coisa a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né, pesquisa durante uma pandemia tem essa característica, né, tem que ser tudo agora, né, para a gente poder estabelecer grupos para seguir e poder contar a história deles melhor, né? Acho que seriam absolutamente necessários. A gente ainda está num momento também, assim, primeiro muito agudo, né? E segundo que ficou muito, no início se falou muito, né, de um novo tipo de gripe, e isso, como tem sintomas gripais, também ficou muito parecido, a gente vai ter, então, quase que um novo influenza que vai vir, vai ficar voltando todos os anos, teve essas colocações no início, né, e talvez por isso ainda não tenha se organizado, né, de uma forma muito sistemática, como que vai ser o acompanhamento desses pacientes a longo prazo, pensando que vários desses vírus têm sim consequências a longo prazo, né, a gente já tem a síndrome de Guillain-Barré, que é sempre falada, né, associada com Zika, por exemplo, então a gente só vai saber disso daqui a algum tempo, né, e para saber a gente vai precisar acompanhar, né. Eu vou finalizar com os agradecimentos da Ana pelas ótimas discussões, da Tatiane, e o relato do William, né, que fala que a subnotificação preocupa muito, que ele perdeu um primo há 2 dias, sinto muito, William, que o atestado saiu como causa morte broncoasfixia por asma crônica, e os protocolos de cremação aconteceram todos como se fosse Covid, mas em tempos de pandemia isso é no mínimo duvidoso. Eu acho que a gente tem vários exemplos, né, que estão sendo falados disso, né, de pessoas que morreram por outras causas e estão sendo enterradas com os mesmos protocolos de Covid, né, e também casos que você nem sabe se era Covid ou não, e que o atestado não contempla essa possibilidade, né, então acho que o William retrata bem isso com o relato dele. Ayrton, quer finalizar? Não, só agradecer até pelo pouco tempo de combinação, tanto com a Beatriz quanto os participantes, né, que a gente acabou não divulgando com tanta antecedência. A gente teve um pequeno problema, né, até um agradecimento em dobro à Beatriz, porque eu tinha chamado a Beatriz para a semana que vem, e ela prontamente nos atendeu. Antes de ontem à noite eu mandei mensagem para ela e a gente modificou para essa semana, então agradecer muito. Até isso provavelmente impactou bastante no número de pessoas podendo participar, obviamente, porque foi divulgado em cima da hora, mas tudo está sendo gravado e vai ficar disponível no YouTube, e a gente tem tido várias pessoas acessando, sim, esse material, né, depois no YouTube. Então, agradecer duplamente aí. O agradecimento é meu, realmente foi um grande prazer participar. Parabéns para todo mundo, parabéns aos alunos, né, pelo engajamento de novo, pelo interesse. Muito bacana participar. Isso. A Raquel também. Oi? Pode falar. Não, eu ia comentar, pudesse compartilhar essa pesquisa que tu citaste da Unifesp, né? Se já está disponível a pesquisa ou ainda não foi concluída. A gente coloca também na descrição do vídeo e coloca lá no Moodle também, para divulgar. Ótimo. A Raquel também agradeceu, eu finalizo, né, lendo o agradecimento da Raquel, e nos despedimos agora, aproveitem o curso, né? Obrigado por participarem. Obrigada a todo mundo. Eu compartilho sim, viu, professor? Deve sair publicado esses dias agora na Revista de Saúde Pública. Eu mando para vocês. Ótimo. Obrigada, Beatriz. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.